Cubatão segue com horário estendido em unidades públicas de saúde. Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência abre inscrições para curso básico de Libras. Zoonoses de Cubatão cria ações educacionais para a população. No esporte, falaremos da Corrida do Aço, da equipe de Western que conquistou medalhas no Rio de Janeiro e logo mais, o Brasil enfrentará o Chile em campo em Santiago. Quinta-feira, 10 de outubro, o seu Últimas Notícias está no ar. Olá, boa noite para você. Cubatão segue atendendo a saúde da população e para facilitar o maior acesso em consultas e exames, unidades de saúde continuam com horários ampliados. O horário estendido dos atendimentos nas unidades de saúde da cidade de Cubatão continuará acontecendo no mês de outubro, uma vez por semana, cada dia em um bairro. A população contará com mais 2 horas de atendimento, das 5 horas da tarde até as 7 horas da noite. Nesse horário, o paciente terá acesso a todos os procedimentos, como consultas, orientações e aplicação de vacina. O agendamento para o horário estendido é feito durante o horário normal de atendimento da unidade. A medida tem como objetivo flexibilizar as consultas e exames e garantir o acesso da população que trabalha durante o dia aos serviços de saúde. A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência abriu inscrições na quinta para um curso básico de Libras. Ele é gratuito e online. Segundo o Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o nosso estado tem mais de 590 mil pessoas surdas. As inscrições para o curso de Libras começaram hoje às 10 horas da manhã. São mais de 1.000 vagas em 3 turmas e as aulas serão ministradas por professores surdos. O curso tem carga horária de 40 horas e, para obter o certificado de participação, o aluno deve ter nota superior a 5 e ter frequência mínima de 75%. Os cursos são mensais e as vagas são limitadas. O interessado deve ter mais de 18 anos e as inscrições podem ser feitas no site pessoacomdeficiência.sp.gov.br/curso básico de Libras, inscrições abertas. Aqui em Cubatão, a Zoonoses criou ações educacionais para orientar o cubatense sobre os cuidados com os pets. Com o objetivo de imunizar cerca de 28 milhões de cães e gatos em todo o Brasil, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 1.300.000 vacinas em 22 estados brasileiros e também no Distrito Federal. Aqui nas Zoonoses de Cubatão, as ações não param para conscientizar a população. A chefe de Serviço de Vigilância em Zoonoses de Cubatão, Rosângela Chade, fala como funciona o programa de vigilância de raiva aqui na cidade. Aqui o Serviço de Controle de Zoonoses desenvolve diversas ações de vigilância para a raiva animal. Embora a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo tenha suspendido a vacinação em massa de cães e gatos por conta da não circulação da variante canina, a variante que circula agora é a variante do morcego. Então a gente continua as ações de vigilância da raiva em cima da captura de animais, de morcegos e de envio de amostras, para o Instituto Pasteur em São Paulo. Então a gente envia tanto encéfalos de cães e gatos que venham a morrer por causas desconhecidas ou problemas neurais, quanto os morcegos encontrados fora da habitualidade. Rosângela explica como a população pode contribuir na prevenção e na vigilância da raiva animal. Encontrou um morcego caído no chão, fora do horário de rotina, não toque, porque os morcegos eles têm hábitos de se lamber, então a raiva ela pode estar contida na saliva, então não toque. Isola ele, põe um balde em cima ali tampadinho, uma caixa de sapato em cima tampadinho e chama a zoonose. Se você foi mordido por algum cachorro, procure o serviço de saúde. O serviço de saúde vai fazer a notificação e vai enviar para nós. Nós vamos entrar em contato com o responsável por esse animal, vamos fazer a vigilância desse animal lá por 10 dias, observar o que vai acontecer com o animal. Há algumas décadas, as campanhas de vacinação animal foram importantes para conter o vírus da raiva. Atualmente, não existe mais a necessidade da vacinação em massa, mas ainda há indicação de imunização.
A vacina continua disponível nos serviços de controle de zoonose dos municípios. Caso você vá viajar para uma área endêmica, caso você queira, mora em região de mata, tem muitos morcegos na região que você mora, quiser vacinar, é só ligar para nós, agendar a vacina e vir vacinar o seu animal. Rosângela faz um alerta e orienta os munícipes cubatenses. Não entre em contato com o morcego, se viu caído no chão, se viu, não toque, não pegue. Entre em contato conosco, que nós vamos até a sua residência para retirar esse morcego em segurança para você. E para mais informações aqui do Centro de Zoonoses de Cubatão, é só ligar no telefone 3375-2259. E olha, como já havíamos antecipado aqui no Seu N, após mais de 10 anos, tem inscrições abertas para o concurso público dos Correios. Serão ofertadas mais de 3.400 vagas. Os salários podem chegar em até R$ 7.000. A estatal não realiza concurso público nacionalmente desde 2011. Os Correios oferecem quase 3.100 vagas para nível médio e mais de 360 para nível superior. A taxa de inscrição é de R$ 42 e pode ser realizada através do site ibfc.org.br. Também estão sendo ofertadas oportunidades para cadastro reserva, com mais de 5.300 vagas para agente e mais de 630 para analistas. Aos interessados, as provas devem ocorrer no dia 15 de dezembro. Para nível médio, os exames acontecerão de forma eliminatória e classificatória, com questões objetivas. Já para cargos de nível superior, serão questões objetivas, eliminatórias e também classificatórias, além de uma prova com redação de até 30 linhas. A Confederação dos Bancos do Brasil irá solicitar ao governo federal a criação de uma força-tarefa contra as bets. O combate contra as bets ganhou mais um aliado. A FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, irá propor ao governo federal a criação de uma força-tarefa para avaliar os impactos das apostas virtuais sobre a renda das famílias. Segundo o presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, que se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essa força-tarefa multigovernamental tem como objetivo principal cuidar do bem-estar e da saúde das famílias, criando medidas que evitem o superendividamento delas. Durante a reunião, também foi discutida a hipótese da suspensão do pagamento das bets com o Pix ou qualquer forma de pagamento instantâneo. Segundo o Banco Central, 90% dos valores depositados no site são realizados dessa maneira. Ainda nesse assunto, em Brasília, o governo federal pretende implementar a exigência dos CPFs de clientes nos sites de apostas que estão em execução aqui no Brasil. A medida tem como objetivo acompanhar e registrar as atividades dos usuários. Com isso, cerca de 2.000 sites ilegais deverão ser retirados do ar, como já noticiamos aqui no Seu Últimas Notícias. Essa é uma ação em parceria do Ministério da Fazenda com a Anatel. E olha, visando uma economia de gastos para 2025, mais de 800 mil pensionistas do INSS poderão perder o benefício. A medida foi confirmada pelo presidente Lula. Em uma reportagem apresentada aqui no Seu Últimas Notícias, nossa equipe já havia adiantado os efeitos dessa medida. O presidente Lula confirmou ainda para este ano o corte do auxílio de R$ 1.412 para os beneficiários do INSS, uma medida que já estava em estudo desde agosto deste ano. Com o corte, o governo federal estima uma economia de 19 bilhões do Instituto e, assim, economizar para o orçamento de 2025. Eles estão muito focados em eliminar, gastos. Falam-se aí até 30 bilhões de reais na realização, primeiramente, aí de 800 mil perícias. Então, isso preocupa um pouco, porque é uma estimativa inicial sem realmente fazer o pente fino. Então, a gente fica um pouquinho preocupado como isso vai ser feito, como isso vai ser conduzido. A gente espera que seja conduzido de uma forma correta, justa com essas pessoas, porque sim, precisamos combater fraudes, mas também a gente precisa proteger quem precisa do benefício. O INSS é responsável por oferecer 25 programas assistenciais e direitos aos mais de 40 milhões de brasileiros assistidos pela instituição. A advogada previdenciária explica como irá acontecer esta análise. Ele vai abranger inicialmente pessoas que recebem o BPC, que é aquele benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, que as pessoas conhecem popularmente como LOAS. Então, pessoas que não estão inscritas no CadÚnico ou pessoas que não fazem a atualização no CadÚnico há mais de 48 meses vão ser convocadas. Essa convocação ela vai ser feita através das agências bancárias que pagam esses benefícios e após essa convocação, ela tem um prazo para comparecer no CRAS,
e fazer a regularização. Para quem reside em cidades até 50 mil pessoas, o prazo é de 45 dias, cidades acima de 50 mil pessoas, 90 dias. Feita a regularização, o benefício, teoricamente, ele continua a ser pago. Se ela enfrentar algum problema de cadastro, ou de informação, ou de apresentação de documento, ela vai ter o benefício suspenso e aí ela vai ter um prazo de 30 dias para recorrer. E esse recurso é analisado pela Previdência. A Agência Nacional de Plano de Saúde aprova projeto de reajuste nos planos e nos preços para quem tem esses benefícios. O tema foi debatido em audiência pública que contou com a participação de membros das agências, da sociedade e representantes dos planos. A Agência Nacional de Saúde, ANS, realizou uma audiência pública com o objetivo de debater sobre os reajustes dos planos de saúde. Durante a reunião, a padronização das cláusulas de reajuste dos contratos coletivos dos planos foi o centro do debate. O reajuste, limitado pela agência, foi de 6,9%. Segundo o diretor de Normas e Habilitação de Produtos da agência, Alexandre Firanelli, a audiência tem como objetivo discutir de forma mais ampla e integrada as mudanças propostas pela agência. Ele também destaca que os temas debatidos na audiência são fruto de um trabalho realizado pela agência desde 2015. Marcos Paulo Novaes, representante da Associação Brasileira dos Planos de Saúde, a Abrange, disse que o setor encontra dificuldades ocasionadas pelo aumento dos custos e do volume de utilização. Que o interesse de toda e qualquer operadora de plano de saúde, de todas as 141 operadoras associadas, é ofertar produtos, serviços de plano de saúde que sejam passíveis de serem ofertados em nosso Brasil diante da renda das pessoas, mas que a gente tem uma dificuldade muito grande por conta de custos crescentes e de coberturas também que só crescem, só aumentam, e volumes de utilização também que só aumentam e só crescem. Isso tudo faz com que torne o grande desafio. Na audiência, além do reajuste, foram discutidos pontos como mecanismos financeiros de regulação, venda online dos planos e a revisão técnica de preços. Os medicamentos para tratamento de saúde mental aumentou mais de 18% nos últimos 2 anos aqui no Brasil. Um levantamento realizado com mais de 600 mil pacientes indicou que 74% das medicações obtidas eram antidepressivos. Desse número, 26% era para ansiedade. No ano passado, a rede pública atendeu mais de 600 mil casos de ansiedade e quase 200 mil de depressão. Após essas notícias de aumento, vamos com uma boa notícia e alívio para o bolso. Uma mudança na cobrança de impostos irá baratear os valores de alguns medicamentos. Remédios com preços regulados pelo governo federal ficarão mais baratos a partir deste mês de outubro. A medida vem através de uma nova regra na cobrança de impostos. Foi por meio de uma resolução da Anvisa que a redução pode chegar em até 3,45% nos preços de fábrica e, assim, até 2,59% nos valores cobrados aos consumidores. A medida vai impactar nos valores de mais de 3.100 medicamentos. Nesta lista estão novos remédios similares, biológicos, fitoterápicos e também produtos de terapia avançada. Toda a cadeia ela vai ter que se readequar. Não existe ali um prazo determinado de quanto tempo isso leva, mas a gente crê que isso é bem rápido. A decisão foi publicada em agosto. Na prática, o Supremo Tribunal Federal definiu a necessidade da desoneração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, da base de cálculo para fins de incidência do PIS/PASEP e da CONFINS. A nova resolução entrou em vigor no mês passado. Agora, os preços dos remédios serão atualizados na próxima lista do CIMED. Depois do intervalo, tem alerta de frente fria da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Na previsão do tempo, nós vamos falar como é que vai ficar as temperaturas. E no esporte, nós vamos falar sobre o Santos, que logo mais enfrentará o Chile. É daqui a pouco, até já! Educação é um direito de todas as crianças e adolescentes. O tipo de escola pode até mudar. A localização também. Pode ser uma escola perto de casa, pode ser próxima ao trabalho do pai, ao trabalho da mãe. O que não pode é ficar fora da escola. E para garantir esse direito, o governo federal, por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criou o Disque 100 Brasil na Escola.
Um canal para a sociedade comunicar situações de crianças que não estão frequentando a escola. Se você conhece alguma, entre em contato com o Disque 100. Com o envolvimento de todos, vamos garantir aos estudantes o direito à educação. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta com o seu Últimas Notícias. Você lembra daquela neblina forte e densa que estava tomando conta aqui da nossa região há um tempo atrás? Afinal, qual o motivo desse fenômeno? É o que nós vamos entender agora. O nevoeiro tem sido nosso companheiro constante e frequente aqui na Baixada Santista. Mas você sabe como ele é formado? Será que os incêndios no interior do estado têm a ver com a sua frequência e com a sua densidade? Para entender um pouco mais sobre o fenômeno, nós conversamos com o meteorologista da Defesa Civil do Estado de São Paulo, Franco Cassol. A formação da neblina depende principalmente das condições de temperatura e de umidade. E ela se forma principalmente durante a madrugada e manhã. São os horários preferenciais, porque são os horários em que a temperatura baixa um pouco e a temperatura mais baixa fica mais fácil de condensar essa umidade que está presente no ar na forma líquida, né? Ou seja, ocorreu o fenômeno de condensação do vapor d'água para a forma líquida e aí formar gotas de água que formam uma nuvem. O nevoeiro seria uma nuvem que se forma junto da superfície. Nesse caso, a influência da fumaça das queimadas está principalmente em ajudar a formar essa nuvem, esse nevoeiro, essa nebulosidade durante o dia todo, de uma forma muito persistente. Foi o que aconteceu no último domingo na região, foi o que aconteceu também na segunda-feira, em que ficou grande parte dos dias com neblina, com nevoeiro, às vezes mais densa, às vezes menos densa, mas foi mais ou menos esse o processo que aconteceu. Porque a fumaça, o material, a fuligem, né, da fumaça, ele atua como núcleo de condensação de nuvens, ou seja, a umidade do ar entra em contato com essa fuligem e forma gotas de água, e aí forma o nevoeiro. Então é mais ou menos esse o processo que ocorreu e que não está descartado que ainda volte a ocorrer em alguns dias aqui na região. Mas afinal, qual é a diferença entre névoa e nevoeiro? O meteorologista explica pra gente. O nevoeiro seria aquele que é mais denso. Quando a visibilidade do ar é menor do que 1000 metros, já é considerado nevoeiro porque ele tem uma densidade maior. Quando é só uma neblina em que a visibilidade não é tão afetada, ou seja, tem só aquela fumaça, aquelas partículas suspensas, mas não está tão fraco de visibilidade, aí seria névoa. E agora que nós entendemos o motivo dessa forte neblina que tomava conta aqui da nossa região da Baixada Santista, temos um alerta de frente fria e mudança do tempo pelos próximos dias, é o que nos conta agora a Defesa Civil do Estado. Nós emitimos esse alerta porque nós temos uma entrada de frente fria no estado de São Paulo, que começa hoje, inclusive, e traz chuva para praticamente o estado todo. Na Baixada Santista, nós teremos um acumulado de 80 milímetros entre esta quinta-feira e o sábado. É uma chuva que será espalhada ao longo desses dias, mas a gente tem possibilidade de, hoje, inclusive, quinta-feira, a chuva vir em forma de pancada. Não há um risco muito severo para deslizamento de terra, até porque a gente está vindo no período de estiagem, o solo está muito seco. Mas podemos ter, por exemplo, alguns pontos de alagamento, isso não está descartado. E outra condição mais severa para essa frente fria é principalmente rajada de vento e queda de raio. Tanto que a Marinha soltou um alerta para Mato Grosso. Então, a nossa maior atenção para o litoral e para a Baixada Santista fica sendo muito mais a questão dos ventos e dos raios do que da chuva propriamente dita. Por isso a gente quer alertar a população a tomar cuidado durante esta quinta-feira, especialmente, embora tenhamos condição para isso na sexta e no sábado, mas hoje será mais severo, com os cuidados com queda de raio e rajadas de vento. A gente tem histórico de queda de árvore em Santos, na Baixada Santista, de um modo geral, Cubatão. Então, por isso, todo cuidado é importante durante esses dias onde há condição para vento forte e queda de raio. Pois bem, com esse alerta, a gente confere as temperaturas na nossa previsão do tempo. A sexta-feira amanhece nublada e com probabilidade de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas têm variação entre 17 e 23 graus. Rajadas de ventos fortes são esperadas durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 70% e 98%. E agora vamos de esporte no seu Últimas Notícias.
Na busca pela reabilitação, o Brasil enfrenta logo mais às 9 da noite o Chile, no Estádio Nacional de Santiago, em duelo da 9ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Nossa seleção tenta se recuperar nas eliminatórias após perder a última rodada para o Paraguai. A equipe está apenas na 5ª colocação, com 10 pontos a 8 do líder, que é a Argentina. O técnico do time, Dorival Júnior, comentou sobre a partida de daqui a pouco. Só conseguiremos uma saída se todos trabalharmos em prol da seleção. Quando o ser humano está numa situação um pouquinho difícil, ele se sente reconfortado e ele se reinventa. No próximo domingo, a cidade de Cubatão receberá diversos atletas para a Corrida do Aço. A retirada dos kits será amanhã no Parque Anilinas. Aqui na cidade, algumas vias serão interditadas para o evento. No próximo domingo acontece mais uma edição da Corrida do Aço e os inscritos podem retirar seus kits amanhã, sexta-feira, das 10 horas da manhã até a 1 hora da tarde e das 4 às 7 horas da noite no Parque Anilinas. Os corredores que não retirarem seus kits terão suas inscrições canceladas automaticamente. Lembrando que os participantes devem doar 3 quilos de alimentos não perecíveis ou 3 litros de leite, que serão doados ao Fundo Social de Solidariedade de Cubatão. Por conta do evento, as avenidas 9 de Abril e a Tancredo Neves, na pista sentido Refinaria, ficarão interditadas para o tráfego de veículos desde a Vila São José até o Parque Anilinas, da madrugada de domingo até o final da prova. As outras pistas, sentido Jardim Casqueiro, terão mão dupla do Anilinas até a Vila São José. Boa prova então para os corredores. Olha, a equipe de wrestling de Cubatão conquistou mais de 40 medalhas no Sul-Americano. A competição aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Já está virando rotina. A equipe de wrestling do SESI de Cubatão, composta por 28 atletas, participou do Campeonato Sul-Americano disputado no Rio de Janeiro. As categorias U15, U17, U20 e Sênior conquistaram 41 medalhas, sendo 17 de ouro, 13 de prata e 11 de bronze, consolidando o time como uma das principais forças da modalidade no Brasil. Para o técnico Flávio Ramos, para chegar a este nível é preciso muita dedicação e treinamentos. É resultado de muito trabalho mesmo. A cada competição que a gente tem participado, a gente tem conseguido bater a mais o número de ouro com relação a prata e bronze. Isso é uma coisa muito importante para a gente. Então a gente está sempre chegando forte nas competições. E essa foi mais uma, e graças a Deus deu tudo certo, os atletas conseguiram impor o ritmo, a técnica trabalhada e fluiu muito bem. Tem crescido muito, hoje nós somos uma das maiores equipes que o Brasil tem, graças a muito trabalho também. E é isso, aumenta um pouquinho a visibilidade, aumenta também a responsabilidade. Então a gente tem trabalhado muito para ter bons resultados e para o esporte crescer, no modo geral. Aumentando a visibilidade, aumenta as suas responsabilidades com relação a ser técnico do SESI e também lá da Seleção Brasileira? Também, claro. Tudo é relacionado, né? Então a gente vai subindo um degrauzinho de cada vez. Graças a Deus a gente está conseguindo sempre andar, até num ritmo rápido, para se dizer a verdade. Então os resultados são muito positivos. O seu Últimas Notícias de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Nós voltaremos amanhã, a partir das 6h15, aqui na programação da TV Câmara Cubatão. Uma ótima noite para você. Tchau!